No dia 15 de novembro, comemora-se no Brasil o Dia da Proclamação da República. E se você acha que não temos nada para comemorar nesse dia, bem, você está certo. Mas no fim das contas, trata-se de apenas mais um feriado no já extenso calendário de folgas remuneradas brasileiro. Contudo, nunca é demais refletirmos a respeito dela, a República, a mítica musa de Platão, completamente desfigurada por nossa sociedade contemporânea, entregue nas mãos das pessoas de mais baixo nível intelectual e moral da nossa convivência, os políticos, a aristocracia eleita do nosso tempo. Decorridos 132 anos do golpe militar que instituiu a República, talvez seja interessante nós perguntarmos: será que valeu mesmo a pena? E antes que eu me esqueça, você já me segue aqui no canal? Se ainda não me segue e se gosta do conteúdo que eu produzo aqui no YouTube, clique aí embaixo em se inscrever e aproveite e deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, porque isso ajuda a aumentar a relevância do meu canal, fazendo com que meus vídeos sejam indicados a mais pessoas que gostam desse tipo de assunto. E aproveite e me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram e Twitter, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. E se quiser me ajudar financeiramente, uma vez que este canal ainda não é monetizado, você pode me apoiar através do Padrim, com valores a partir de R$1 por mês. O link vai estar na descrição do vídeo. Já não é segredo para ninguém que a proclamação da República foi um golpe de Estado, e um golpe militar, diga-se de passagem. Se hoje há quem reclama do fato de o atual presidente ser um capitão da reserva do Exército, com um gabinete ministerial cheio de generais de alta patente, talvez seja interessante lembrar que a tão aclamada República Brasileira teve como proclamador e primeiro presidente também um militar, o Marechal Deodoro da Fonseca, que derrubou a monarquia em circunstâncias bastante estranhas e controversas. Na verdade, Deodoro sequer era um republicano. Ele era, isso sim, bastante fiel ao imperador Dom Pedro II, que, diga-se de passagem, teve um reinado bastante duradouro e marcante. O povo, em geral, também não nutria sentimentos republicanos. Essas ideias não haviam ventilado muito bem por aqui ainda. A população até gostava bastante do imperador, bem como de sua filha, a princesa Isabel. Contudo, Estado é Estado, e é claro que os interesses de alguns prevaleceriam sobre todo o resto. Enxotada do Brasil, a família real se exilou na Europa, e o Brasil, enfim, pôde viver a beleza da liberdade democrática. Veja você que contrassenso! Um sistema político que supostamente deveria privilegiar a participação e a representatividade do povo nasceu sem uma e sem a outra, acontecendo a revelia da vontade popular e inaugurando a partir daí aquilo que seria a tônica da República Brasileira, o governo de alguns em favor de uns poucos, como uma monarquia, só que ainda mais indecente e piorada. E como nós devemos conhecer a árvore por seus frutos, vamos observar quais frutos a árvore republicana nos deu. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que a Constituição brasileira mais duradoura foi justamente aquela instituída por Dom Pedro I em 1824 e que vigorou até a queda da monarquia. Depois disso, meus amigos, foi só ladeira abaixo. Tivemos outras 6 constituições de baixíssima duração e que tomavam de nós, o povo, cada vez mais direitos. De fato, muitos consideram a primeira Constituição, aquela monárquica, como a mais liberal de todas. Vai vendo. De todos os presidentes eleitos, apenas 12 chegaram ao fim do mandato. Sim, apenas 12. Se contarmos o período de 1926 em diante, esse número cai para inacreditáveis 5 presidentes que foram eleitos e conseguiram completar o seu mandato inteiro. Ou seja, aquele período conhecido como República do Café com Leite e que sua professora de História ensinou que era uma época muito ruim e tal. Pois bem, aquele período tinha uma estabilidade política muito maior do que a que temos hoje, 100 anos depois. Provavelmente porque, de fato, havia menos democracia. Ao todo, nós já tivemos 38 presidentes, e pelo menos 6 deles podem ser considerados ditadores. Além dos 5 presidentes militares, também tivemos ele, nosso fascista doméstico, Getúlio Vargas, hoje aclamado como um grande estadista por gente como Ciro Gomes, mas que na prática foi o pior dos nossos ditadores. E sim, tivemos 2 grandes períodos ditatoriais, inaugurados, é claro, com golpes de Estado. Afinal de contas, estamos na América Latina, e afinal de contas, foi assim que a nossa república foi parida. E se não bastasse a capivara dos nossos presidentes e a pouca expectativa de vida de nossas constituições, não podemos deixar de lado o aspecto econômico da nossa república. A coisa já começou errada com a crise do encilhamento, encabeçada por Rui Barbosa, nosso primeiro ministro da Fazenda, que já naquela época teve a brilhante ideia de imprimir dinheiro
para fomentar a economia. Confia que vai dar certo. Aquela crise econômica ficou marcada nos nossos livros de história, mas parece que os políticos pularam essas páginas. Afinal, exatos 100 anos depois da crise do encilhamento, nossos governantes estavam pulverizando a moeda corrente e legando ao Brasil um grotesco episódio de hiperinflação, deixando claro para todo mundo que o que a República Brasileira sabe fazer bem é piorar os seus próprios defeitos, e apenas isso. Entra moeda, sai moeda, e nossos presidentes e nossos ministros da Fazenda, os Rui Barbosas, Delfins Netos e Guidos Mântegas, continuam imprimindo dinheiro à torta e à direito. Agora, porém, preciso defender um pouco a cultura brasileira. A falha do nosso sistema democrático republicano não pode ser creditada apenas à nossa falta de aptidão política ou àquela velha história besta de que o brasileiro não sabe votar. Acontece que o sistema republicano é um sistema fadado ao fracasso, pois se baseia na democracia, na vontade do povo, e isso é uma tragédia anunciada. Afinal, como nos ensina Hans Hermann Hoppe, a democracia é um Deus que falhou. E já que eu toquei nesse ponto, deixa eu falar um pouco sobre o que Hoppe nos diz a respeito da monarquia. Neste momento, muitos monarquistas podem acabar ficando empolgados, achando que a monarquia é plenamente conciliável com os princípios libertários. Mas eu precisarei decepcioná-los, meus nobres bragancinhas. Quando o autor do citado livro faz seu experimento mental contrastando a democracia com a monarquia, ele está claramente se referindo às monarquias absolutistas, coisa que nunca tivemos aqui no Brasil, que já nasceu como uma monarquia constitucional. Portanto, meu caro monarquista, mesmo se a família real fosse reconduzida ao poder hoje, esbarraríamos nos mesmos problemas da atualidade, com talvez algumas pequenas vantagens. Continuaríamos nas mãos do centrão legislativo. Os governos estaduais e municipais continuariam aprontando das suas. E não tenha dúvidas de que o STF continuaria bagunçando a tal desejada separação dos 3 poderes, ou dos 4 poderes, no hipotético cenário monárquico. Ou seja, troca-se o rei, mas a corte continua sendo a mesma. Me mantendo ainda neste ponto, eu gostaria de falar também sobre aquele tipo de proposta que é apresentada por pessoas como o príncipe e o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Trata-se de um exercício intelectual que visa apresentar uma versão melhorada do sistema brasileiro, que, convenhamos, é uma porcaria mesmo, precisamos admitir. O príncipe e deputado parte do princípio de que nos falta um 4º poder, o moderador, para atuar quando os outros 3 poderes se engalfinhassem, como tem acontecido atualmente. A ideia, como sempre, parece bastante promissora. As propostas para viabilizar isso são, de um lado, a instauração de um parlamentarismo, na qual um primeiro-ministro assumiria o governo, enquanto o presidente seria apenas o chefe de Estado, e o tal poder moderador, uma coisa mais no estilo da Alemanha. E, por outro lado, a restauração da monarquia, também com o primeiro-ministro governando o país, mas desta vez com o rei assumindo as funções de chefia de Estado e moderação, uma coisa meio Inglaterra. Bom, se você tem acompanhado a verdadeira bagunça ditatorial que tem se instaurado nos 2 países citados, você certamente já entendeu que essa boa ideia é, no fim das contas, apenas uma boa intenção, das quais o inferno já está abarrotado. Já adianto para você que, embora os argumentos do príncipe sejam muito bem embalados, eles caem sempre no mesmo problema político que nós conhecemos bem. Contudo, eu acredito que a leitura do livro que contém essas ideias, a obra Por que o Brasil é um País Atrasado, vale sim a pena. O fato é que nenhum sistema político é bom, alguns são apenas menos piores. Acontece é que, invariavelmente, todo sistema político adotado por um país irá se degradar de todas as formas possíveis. Eticamente, moralmente, economicamente, enfim, o tempo se encarregará de tornar um sistema que talvez fosse até viável, no primeiro momento, em uma proto-ditadura, ou em uma ditadura de fato, que tornará os cidadãos do país, o tal povo do qual emana todo o poder, em reféns dos governantes por eles supostamente instituídos. Quero um exemplo bastante drástico, pois pense no caso dos Estados Unidos, país ao qual eu também dediquei um vídeo aqui neste canal. Você pode até argumentar que o sistema de lá funciona bem, é bastante estável, eles possuem apenas uma constituição, etc. E eu seria obrigado a concordar com você. Afinal de contas, não dá nem para comparar o modelo norte-americano com o já citado modelo brasileiro, com suas recorrentes trocas de constituição. Mas pense direitinho, olhando para os Estados Unidos de hoje, e me responda, será que é isso que os pais fundadores tinham em mente quando declararam a independência
independência das 13 colônias? Será que era esse tipo de nação que eles imaginavam? Um país que se considera juiz do mundo, que taxa absurdamente os seus cidadãos, que inunda o mercado com dinheiro tirado do nada e que avança assustadoramente sobre diversas liberdades individuais? Esse é um fato que precisa ficar claro para todos. Todo o sistema político, por mais bonito e amarradinho que possa parecer no primeiro momento, invariavelmente irá se degradar ao longo do tempo ao ponto de se converter numa legítima ditadura em algum momento, porque esse é o resultado natural e esperado da política. Lembre-se, a política se fundamenta em bases antiéticas sob o ponto de vista libertário, e toda casa alicerçada em bases podres haverá de ruir. Um sistema criado sob bases antiéticas está fadado ao fracasso. Fracasso esse que levará o povo, como um todo, para o abismo da miséria e do mais absoluto controle. Alguns, por outro lado, podem argumentar: quando o sistema se torna perverso após se degradar de forma sucessiva, é necessário fazer uma revolução, para que um novo sistema, renovado, seja instituído no lugar daquele anterior. Bem, a história humana nos mostra que isso é uma grande ideia furada. As revoluções modernas foram, quase todas, uma grande tragédia para as populações que as vivenciaram. No lugar de um sistema perverso e degradado, geralmente se coloca algo ainda pior, ainda mais autoritário e violento. E se você acha que eu estou errado, talvez você devesse perguntar a opinião das 40 mil cabeças guilhotinadas nos primeiros anos da Revolução Francesa. Afinal, esse evento, um verdadeiro banho de sangue, aconteceu para que o antigo sistema vigente, a monarquia, fosse substituído por algo mais novo, moderno. Sim, a República, que hoje nós festejamos aqui no Brasil. O saldo dessa brincadeira revolucionária foi uma onda de violência civil nunca antes vivenciada, um período que passou para a história como o terror e que acabaria por entregar o poder para um monarca ainda pior do que aquele que fora substituído pela Revolução: Napoleão Bonaparte. A propósito, eu também fiz um vídeo sobre a França, que vai estar aí no card para você conferir. Enfim, para encerrar este vídeo, eu volto à provocação lá do início. Será que temos mesmo o que comemorar neste feriado de 15 de novembro? Será que essa importante data cívica deve ser motivo de orgulho para nós, brasileiros? Ou será que nós devemos coçar a cabeça um pouco constrangidos quando olhamos para trás, para nossa história republicana? Independente de suas intenções de cantar o hino da proclamação da República neste dia patriótico, ou de aproveitar o embalo para pedir a restauração da monarquia, ou se você simplesmente vai aproveitar a segunda-feira de folga para pegar uma praia, tenha sempre em mente, estamos falando de um sistema que, desde a sua instauração, estava fadado ao mais retumbante fracasso. Em menos de um ano, se tudo correr bem, estaremos todos nós participando mais uma vez do show da democracia. Celebraremos juntos a característica mais marcante da República: nosso direito ou obrigação de eleger aqueles que irão nos roubar, nos tratar como gado, nos castigar como crianças, nos expropriar, nos humilhar, nos ludibriar, ofender a nossa honra, destruir os nossos sonhos, corromper nossos princípios morais e dividir a nossa sociedade. Decorridos 132 anos da proclamação da República, eu deixo para você, meu caro amigo, uma sincera pergunta: será que tudo isso valeu a pena?